Muito bem, nós estamos de volta à Conexão Diária. O Luiz Célio diz que está desaparecido aqui. Um burro marrom que ele tem e tem uma lesão no olho. E também um cavalo preto com uma lesão nas costas de arreio. Ele recompensa quem devolveu. Quem tiver informações aí, é um burro marrom e um cavalo preto que tem uma lesão nas costas. Ligue para o Luiz Célio, 3532-8728. 3532-8728. Luiz Célio recompensa. O pessoal da Quase 2 está pedindo para mandar um abraço para a Gerciane, que vai fazer aniversário quarta-feira. Quarta-feira é hoje, né? Então, parabéns aí para a Gerciane. Márcia Cristina, do Palmeiras, diz que se tivesse que mudar alguma coisa que o bar, seria bom que mudasse a área de saúde, né? Então, o Stevenson dos Santos do Eldorado diz que tinha que tirar paraquedistas da cidade para melhorar. Manuel Machado da Costa Júnior Denez Grupo diz que o trânsito é infraestrutura, tem que melhorar. José Dionísio do Lava Pés, acho que o Rio Bar tem que colocar quebra-molas também, na Major Carneiro e no bairro Lava Pés. Paulo César de Paula do Santa Bernadette diz que o trânsito tinha que melhorar. O anel viário tinha que ser mais eficiente para as carretas pararem de passar dentro da cidade. O Valdeir Fazolo do Olari também fala a respeito do trânsito. Maria Floriano Machado do Nes Grupo diz que a saúde e ruas esburacadas tinham que mudar. Roberto Carlos do Santa Bernadette diz que a Beira-Rio está cheia de mato, colocaria placas de concreto ao longo da Beira-Rio, assim ficaria mais bonito o cartão postal da cidade. Opinião do Roberto Carlos do Santa Bernadette. E você, o que pensa que deveria mudar na cidade? Ligue para cá, 3531-4000, 3532-7272, participe do programa, dê sua opinião, concorra a prêmios super legais. Viu sua camisa nova da TV, que bonito? Tá no kit aqui, só ligar e participar. Irã Jacó, tema hoje pesado, hein? Não é? Quer dizer, também depende da forma que a gente interpreta, né? Pode ser pesado ou não, pode ser uma passagem ou pode ser o fim, depende da forma que a gente imagina, né? Exatamente, esse tema, boa tarde Badaró, boa tarde meus amigos telespectadores, esse tema ele veio inclusive assim, na vez passada que estivemos aqui, teve um telespectador que comentou comigo na rua, falou comigo assim, por que você falou no programa que a morte é uma farsante? Ele perguntou para mim assim. Então nós vamos falar a respeito disso hoje, né? O tema do programa é esse, a morte existe mesmo? Mas antes, vamos mandar um abraço? À vontade. Aqui, mandar um abraço primeiro aqui, ó. Mandar um abraço primeiro para o senhor Nelson. O senhor Nelson trabalha lá no condomínio Arvoredo, lá no bairro Jardim Glória, uma pessoa extremamente simpática, falou que a família toda prestigia o programa. Um abraço para o senhor Nelson, porteiro lá do condomínio Arvoredo, lá no Jardim Glória. Um abraço também para o Roberto que conversou comigo ontem na Rua São José, da Casa da Juventude, que agora vai trabalhar na Casa da Criança. Um abraço para o Roberto também. E um abraço especial para o Léo e para o Miguel Jacó, que estão aniversariando hoje. O Leonardo, meu sobrinho, e o Miguel, meu primo. Os dois aniversariam hoje. Parabéns, felicidades. E para os nossos já 3 patrocinadores do DVD da coleção Luz no Caminho, que é a Oi. Um abraço para o Gustavo, para a Maria Helena e para o Pitinini, lá da Oi Mania. Pessoal da Lopas, um abraço também. E também agora para a Federação da Saulo Coelho, que também já é parceiro desse projeto. Bacana, né? Que bom que nós já temos 3, falta só mais um para a gente poder iniciar o trabalho. Badaró, veja só. Esse assunto, né, que a pessoa me falou, por que você falou que a morte é uma farsante? É porque eu me basei na palavra de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então eu fico pensando nessa palavra, estudei essa palavra e ainda estou estudando o que Jesus quer dizer com isso. Eu vejo que Jesus, ele veio ao mundo também, além de trazer o perdão e de trazer a salvação para nós, ele demonstrou que no terceiro dia, quando ele ressuscitou, mostrou que a morte foi vencida por ele. A morte foi vencida por ele e mostrou para nós que existe uma promessa de que existe uma vida além de onde nós estamos aqui. Porque na realidade, a gente parar para pensar e ver na justiça divina. Todo mundo que tem fé, todas as pessoas que têm fé, pensam e têm consciência de que Deus é justo. Você pensa assim também, não é? Na justiça divina. Que para Deus ser justo, eu vou colocar para você, telespectador, pensar. Que se Deus é justo, por que umas pessoas nascem tão afortunadas, nascem com saúde, nascem em berço de ouro, nascem com tudo mais fácil, enquanto outros nascem com sofrimento, com dissabor, com tristeza? Por que acontece tudo isso? Nós somos o tempo todo indagados a respeito disso. Que mundo é esse? Por que uns são felizes e outros não são? Eu lembro uma música antiga de Tim Maia que diz assim:
Na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer, enquanto o outro ri. Lembra dessa música? Uhum. É muito bonita essa música. Então hoje, falando de um assunto desse, que eu não tenho condição de falar a respeito disso, o que eu tenho é trazer para você a minha fé, a minha maneira de pensar, que é um assunto assim muito profundo, um assunto que é assim, as maiores autoridades, seja na área médica, sejam cientistas, sejam teólogos, não encontraram até hoje uma resposta satisfatória, plena, que convencesse a todas as pessoas. Porque existem as pessoas que são ateus, que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, não acreditam, que acham que nós viemos aqui só para poder vir aqui almoçar, jantar, trabalhar, dormir, comer e ir embora, como se nós fôssemos animais evolutivos, que viemos originados do macaco e que estamos aqui agora no mundo apenas como parte da natureza, apenas e mais nada. Há quem pensa assim. Já tem pessoas que pensam que existe uma vida eterna, né? Que a pessoa, quando ela morre, ela vai ao encontro de Deus, que na realidade isso tudo que nós estamos vivendo aqui não passa assim de uma pequena passagem da grande vida eterna que é. Tem outros que já pensam diferente, pensam que nós viemos aqui várias vezes através de reencarnações, porque vem o quê? Vem assim, de conformação, em conformidade com o que eu falei a respeito da justiça divina, porque dá outras oportunidades para as pessoas que, se errarem, tem como consertar o que já errou, né? Então tem várias crenças, e a gente ficar entrando muito em crença é uma coisa meio perigosa, porque cada um tem a sua, e nós podemos falar aqui hoje o que a gente vivenciou, o que a gente está aprendendo nessa caminhada. Então eu vou falar de mim, o que eu vejo nisso tudo. Eu vejo assim, o meu avô contava uma história muito interessante, Badaró, e todo dia eu pedi para ele contar a mesma história para ele, quando era menino. Eu falei, avô, conta aquela história da morte outra vez para mim. Aí o meu avô, com aquela paciência, coitado, contava a história da morte, que foi o seguinte: um homem, ele queria driblar a morte, queria enganar a morte, e convidou a morte para ser comadre dele, batizando o filho que tinha nascido. Aí vou chamar a morte para batizar o meu filho, porque aí, quando chegar a minha hora, ela não vai me levar, que ela é minha comadre, vai ficar minha amiga, né? Aí a morte foi lá e batizou a criança, tudo direitinho. Então ela disse, compadre, no dia tal, na hora tal, quer dizer, muitos e muitos anos lá na frente, eu vou vir aqui te buscar. Falou assim com ele. Não, mas comadre, não faça assim comigo não. Eu achei que a senhora ia me perdoar, que a senhora ia me poupar, porque se eu te chamei para batizar meu filho. Não, comigo não tem conversa não. Ela falou, no dia tal, na hora tal, você pode preparar que eu vou vir aqui te pegar. E aí, eu ficava paciente mesmo, ouvindo o meu avô contar aquilo com paciência para mim, né? Aí foi passando o tempo, e foi aproximando o dia que ela tinha marcado com ele. E ele começou a pensar uma maneira de enganar ela. Como é que eu vou fazer para enganar a comadre? Quando chegou na véspera, a morte foi na casa dele e falou assim, olha, amanhã, a tantas horas, eu vou vir aqui conforme eu combinei com você para te buscar. Aí ele falou, comadre, não faz isso não. Falou, não tem conversa, amanhã, a tantas horas, eu estou aqui. O que ele fez? Nos momentos antes da morte chegar na casa dele, como ela havia combinado, ele se disfarçou, mudou de roupa, colocou uma peruca, vestiu de mulher, para enganar ela. Quando chegou a hora que a morte bateu na porta da casa dele, que ela entrou, abriu a porta, cadê o compadre? Perguntou. Aí ela, o compadre saiu, viajou. Falou, mas ele não podia ter feito isso comigo, ele combinou comigo, eu falei com ele que eu vim aqui buscar ele a tantas horas. Mas ele não está aqui não. Então ela disse assim, então tá, já que o compadre não está aqui, vamos fazer uma coisa, eu vou levar você no lugar dele. E levou a pessoa, o compadre estava fantasiado, né, no momento. O que isso quer dizer? A hora certa já existe. Eu vejo assim, minha maneira de pensar. Já existe uma pré-determinação superior do tempo que nós vamos ficar aqui nesse lugar. Essa é a minha maneira de pensar. Posso até estar enganado, vou repetir, são compreensões, são maneiras que eu estou vendo hoje a vida. E eu vejo assim que a dor maior desse mundo que eu vejo é a perda de um filho. Eu não conheço essa dor e não quero conhecer. Semana passada eu conversei com uma mãe que perdeu uma filha de 23 anos. Uma grande amiga minha, uma pessoa que eu gosto muito. E ela falou para mim assim, Irã, foge da ordem natural das coisas. Uma mãe nunca deveria ver o enterro do seu filho. Deveria ser sempre o contrário. O filho é que teria que ver o enterro do pai ou da mãe. Porque fogem da ordem natural. E ela disse para mim assim, é uma dor que eu não tenho nem como te explicar o que é. Eu falei, não tem como a gente saber. E eu comecei realmente a sentir, assim, digamos, essa inquietação em relação à morte,
depois que eu fui pai. Antes de ser pai, eu pensava na morte, claro, como penso, mas não com tanta intensidade. Porque quando você é pai, você tem filhos, você fica com aquela preocupação, né? Você agora já é pai também, você vai ver como é que muda as coisas, e é verdade. Mas, se a gente parar para prestar atenção e ver, realmente tem duas maneiras de encarar a morte: sem esperança e com esperança. Quando uma pessoa recebe a morte na família, de um ente querido, sem esperança, ela grita, ela chora, ela desespera, que é muito natural. Quando uma pessoa recebe a morte da família com esperança, ela faz a mesma coisa, ela grita, ela chora, desespera, mas aí vem aquela esperança de que a pessoa que morreu vai estar num bom lugar, será bem recebida por Deus, que um dia todos nós nos encontraremos, porque faz parte apenas da ordem natural das coisas. O que são alguns anos diante da eternidade? O que é 10, 20, 30 anos diante de um tempo infinito que Deus nos concede? São essas coisas que a gente começa a pensar e ver que na realidade a morte, eu continuo dizendo, para mim ela é uma farsante no sentido material, que existe uma perda sim, que as pessoas não podem, digamos, se tocar, não existe mais aquela condição de dar um abraço, de dar um carinho, não é? De você sentir o corpo da pessoa ali, que nós sentimos essa necessidade de abraçar as pessoas que nós amamos, mas o espírito, a alma, seja como você conceba, é imortal. Aquela existe e está lá com Deus, ou pronta para retornar aqui na terra, quantas vezes preciso for, para continuar cumprindo a sua missão, para continuar caminhando em direção a Deus, dependendo da crença de cada um. Eu trouxe hoje uma oração que eu vi na internet, muito linda, que eu vi um programa do Padre Fábio, que ele levou as mães que perderam filhos. Não deixe de assistir, não. Ele fez uma palestra, o Padre Fábio, onde ele levou ao palco, tinha uma plateia imensa, tinha milhares de pessoas lá na Canção Nova, e as mães que perderam filhos subiram ao palco, e ele então explicou para as mães o que é o sofrimento, como que uma pessoa pode administrar um sofrimento daquele e continuar, não ter a morte do filho ter sido em vão. Ele explicou assim: o que essa mãe pode fazer agora como pessoa, para que a morte daquele filho possa impulsionar, no sentido da pessoa ser um porta-voz de Deus, dessa pessoa usar a morte de um filho ou de um ente muito querido para ser agora um aliado cada vez mais de Deus, e não ficar revoltado, que muitas vezes a pessoa revolta. Eu já vi pessoa revoltada com Deus porque perdeu um filho, já vi pessoa revoltada com a vida, já vi pessoa que pediu para morrer também. São coisas assim que a gente observa, que faz parte de o quê? Da imperfeição nossa mesmo. Nós ainda somos muito limitados, nós somos muito apegados às coisas. Eu lembro uma palavra de Khalil Gibran, o profeta Khalil Gibran, que diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos da ânsia da vida por si mesma. Na realidade, nós somos portadores das pessoas que estão chegando aqui. Você é pai, eu também sou. Trouxemos ao mundo pessoas que vieram aqui para vivenciar, mas eles não nos pertencem. Eles pertencem à vida, pertencem ao mundo. Mas o que nós chamamos o apego, nós somos pessoas, nós somos muito apegados, que não é amor. Amor é coisa, tem libertação, tem liberdade. O apego não. O apego faz parte dessa posse, que eu não vou falar que eu não tenho, que eu também ainda tenho, né? O apego, eu tenho um apego sim. Quero cada vez mais ter condição de abrir a minha consciência para eu me desapegar, saber que eu não sou dono de nada desse mundo, que nós temos esse corpo aqui, mas esse corpo também não nos pertence, está emprestado para que nós possamos sentir a vida, está emprestado para nós, a nossa família está emprestada para nós, quem convive conosco foi colocado naquela casa ali onde nós moramos de propósito, porque Deus sabe quem é que precisa estar conosco para nos ensinar na caminhada. Então, uma coisa assim, Badaró, muito complexa de se falar. Para eu vir nesse programa, eu tentei buscar algumas coisas assim, de aprender com alguma pessoa. Mas sabe o que eu fiz? Eu estou deixando meu coração falar por mim mesmo. Eu acho melhor eu falar no coração do que ficar repetindo o que o Chico Xavier falou, o que outra pessoa falou, o que o padre falou, não é? Eu posso trazer alguns exemplos, mas sentir verdadeiramente, o que eu posso dizer é o seguinte: todo mundo tem medo. O Chico Xavier,
O Chico Xavier, assume aquela pessoa de grau espiritual elevadíssimo, que todos nós sabemos quem é e quem foi Chico Xavier. Para ser a cena no filme, ele no avião, o avião sacudindo, ele gritou. Você lembra dessa cena? E perguntaram: você não confia na espiritualidade? O anjo apareceu para ele lá, falando para ele: você não acredita? Mesmo assim eu quero gritar. Quer dizer, mostrando que, olha, ainda tem caminhada para ele também, para ele poder entender que nós estamos aqui de passagem. Na realidade, nós estamos aqui cumprindo um dever de casa. Estamos aqui trabalhando, vivenciando, mas a nossa verdadeira morada não é aqui. Nós somos seres espirituais tendo vivências humanas. E nós aqui no Ocidente, nós que moramos aqui no hemisfério ocidental, nós pensamos na maioria das vezes que somos seres humanos que às vezes temos algumas experiências espirituais. Globo Repórter outro dia mesmo passou, pessoas que quase morreram, que viram coisas muito interessantes do outro lado, viram um túnel, quer dizer, a ciência e a fé estão se debatendo em relação a isso. E vai chegar à conclusão, que eu vejo, não chega à conclusão, porque não tem telefonema daqui para lá. O Chico Xavier ia falar isso, só tem telefone de lá para cá. Ele fala: tem telefone de lá para cá, daqui para lá não tem telefone, por enquanto pelo menos, Então eu quero assim nesse momento homenagear, fazer uma homenagem, nós aqui da TV, falando por mim, que homenagear as mães que perderam seus filhos, as mães que perderam seus filhos, que hoje sentem ainda na dor, uma dor que não tem assim como explicar, não tem como afagar, só o tempo é que vem trazendo assim a conformação, vem trazendo assim a aceitação, mas deve ser uma coisa assim muito triste, e que eu peço a Deus para trazer para você o conforto. E assim eu trouxe aqui uma oração até extensa, mas uma oração que eu gostei, e eu quero que ela chegue no seu coração, mãe, pai. Falo mãe porque a oratória é de uma mãe, mas serve para você que é pai, serve para você que é irmão, serve para você que é amigo, para quem for que perdeu alguém muito, muito íntimo, uma pessoa muito próxima, e que você ainda está sofrendo muito com isso. Eu quero ler essa oração agora no ar. Pode, né, Badalho? Lógico. Pedir ao Marcelo para colocar a música de fundo, fazendo favor, para a gente poder ler essa oração aqui, repetindo: oração para mães que perderam seus filhos. Senhor, hoje estou diante de vós, me sentindo uma pessoa derrotada, fracassada como mãe, quando vi a vida do meu filho ser ceifada neste mundo. Senti meus pés caírem num abismo, um vazio na alma, profundo. E como é perder parte de mim mesma? Nada justifica para mim essa situação. Senhor, ela é desesperadora. Senti vontade de morrer, de dormir e nunca mais acordar. Senti raiva do mundo, raiva de Ti, Senhor, por ter levado embora o meu filho. Senhor, culpei os médicos, as enfermeiras, outras pessoas. Culpei a mim mesma, a minha família. Muitas pessoas vieram até a mim e cada um com uma justificativa. Uns diziam: é a vontade de Deus. Outros, porque tinha que acontecer. E outros, porque foi culpa de alguém. E há quem falava que ele estava num bom lugar. Outros, que ele estava sofrendo. Na realidade, só Tu sabes. Senhor, mas eu estou aqui. Em primeiro lugar, quando batizei meu filho, ele já não mais me pertencia, e sim a Ti. Ele é inteiramente Teu. Como mãe, o que pude é gerá-lo no meu ventre, e tudo mais foi o Senhor quem fez. Em segundo, eu não sou dona dele, mas apenas uma mãe. Terceiro, hoje eu compreendo, Pai, a Tua dor ao ver Teu filho sendo rejeitado pelo povo, que Tu escolheste como sendo Tua propriedade. Este povo que condenou seu filho, que não aceitou as Tuas palavras, e acima de tudo o crucificaste como sendo um malfeitor, e Tu o viste sofrendo todo escárnio e desprezo. E a Ti, Maria, mãe de Jesus,
Como foi humilhante para ti ver teu filho sendo arrastado pela multidão, sendo condenado, sofrendo todos os açoites, carregando uma pesada cruz como sinal de humilhação até o Calvário, sendo cuspido, desnudado, crucificado e por fim traspassado por uma lança. E eu estava ali, vendo tudo isso, sabendo que iriam te entregar em tuas mãos o corpo dele sem vida, como a recebeste. Assim como também recebi meu filho, que saiu de casa vivo e voltou um corpo sem vida, como tu, Maria, sabia que a morte não era o fim de tudo, mas o início da vida nova, da ressurreição. Hoje também eu quero acreditar que isso vai acontecer com o meu filho. Senhor, preencha o vazio de minha alma, de mãe, cure-me, Senhor, dessa tristeza, pois em tuas mãos entrego a vida do meu filho, a minha dor e a de toda a minha família. Não quero mais me sentir derrotada, culpada, mas sim vitoriosa, mãe de alguém que muito amou e continua a amar, pois o amor nunca passa, e um dia no céu todos vamos nos encontrar e formar uma verdadeira família. Obrigado, Senhor, por este consolo, o mesmo consolo que deste a Maria no momento de sofrimento, hoje está fazendo isso comigo, e eu só posso te louvar e agradecer por esta cura de minha alma. Deste meu sofrimento de mãe, que somente tu sabe o quanto dói. Obrigado, Senhor, por me consolar e preencher o vazio de minha alma. Amém. Esta é a oração de uma mãe que perdeu um filho, que eu espero. Eu pedi ao Albert, inclusive, para colocar essa oração na internet. Se as pessoas quiserem a cópia dela, é só acessar o site aqui da TV. Pode acessar o meu também, porque é uma oração sim longa, mas que dá um desabafo de uma mãe que perdeu um filho, e ela fez a comparação de Maria vendo o seu filho Jesus sendo crucificado. Então ela também se rendeu a isso, acreditando na ressurreição do filho um dia, como nós podemos e devemos acreditar na promessa de um Deus justo que quer o melhor para nós. Badaró. Com certeza, é isso. E é muito fácil a gente ser solidário quando a gente não passa pela situação, quando o problema está lá longe, né? E até por isso talvez que Deus nos dá essa força, esse distanciamento para a gente poder ser útil às pessoas. Mas quando a gente sente na pele, dói. Dói porque eu já perdi meu pai, já perdi meu avô, perdi minha avó, pessoas de convivência de infância, minha avó e meu avô, que cresci junto. E ainda tem minha avó das dores, graças a Deus, que também é muito importante na vida. Mas você perder um pai, ainda mais da forma assim, abrupta, como perdi meu pai, um infarto fulminante, pessoa com 50 anos de idade, 51 anos de idade. Então assim, você não espera isso, você falou, vai contra a ordem natural que a gente programa no cérebro. A gente imagina que a vida já tem um roteiro, mas não existe roteiro. E aí o que eu fiz para poder interpretar a perda, justamente trazer para a vida mais força, trazer para mim a responsabilidade, saber que o meu momento aqui nesse mundo não era para contar com o pai toda a vida, não. Tive que aproveitar, graças a Deus, a maior herança que ele deixou, que é saber viver, pegar as coisas boas que teve, que ele passou para mim, e aí seguir. Isso. E a partir dali ter força. E poder ter força para passar força para as outras pessoas. E dar o exemplo de que não acaba. A gente perde, tem a saudade, faço minhas orações, sempre presente no pensamento, sempre presente na vida da gente. Quando a gente perde uma pessoa, ela continua presente na vida da gente. Eu sinto essa presença, sinto até às vezes uma orientação, uma luz. Eu sinto que meu pai, meus avós estão sempre presentes. Amigos que eu perdi também estão sempre presentes. A gente mantém também aquele pensamento, mas a vida segue. E eles querem que a vida siga. Pode ter certeza que também querem que a vida siga. A gente não pode desanimar, eu perdi meu pai, vou cruzar o braço, minha vida acabou. Olha quanta coisa eu ia ter deixado de fazer se minha vida tivesse acabado há 10, 11 anos atrás, quando eu perdi meu pai.
Olha quanta coisa cresceu, quanta coisa a gente pôde melhorar, e ainda tem muito que melhorar. Então, dói, a gente tem aquele momento, mas rapidamente, alguns demoram um tempo, outros, mas a gente rapidamente tem que buscar. A vida continua. Para provar que confia em Deus. Exatamente. Porque a gente vai na igreja e fala, eu confio, eu acredito e tal. Mas a prova definitiva é essa. Confia mesmo? Então vai à luta. Não fica choramingando, reclamando da vida, não. Vá à luta, em frente e faça o melhor possível. Aproveite os exemplos, seja do seu filho que você perdeu, ou da sua esposa, do seu marido, do vizinho, seja quem for. Perdeu uma pessoa? Pegue a essência do melhor que aquela pessoa deixou de exemplo. Tente seguir esse exemplo, tente fazer o melhor e tente fazer valer a pena a convivência que você teve com essa pessoa. E aí, acho que a coisa flui. Muito bem. E também tem uma palavra de Deus, Badaró, que diz assim: Deus enxugará de teus olhos toda lágrima. Olha que frase. Deus enxugará de teus olhos toda lágrima. Quer dizer, todo sofrimento humano um dia vai acabar. Sim. Eu vejo essa palavra como uma promessa. Deus dizendo assim: espera que o seu sofrimento vai passar. Eu acredito nisso. Mas é importante a gente começar a prestar atenção. Tem muita gente que ainda não entendeu que vai morrer. Sim. Tem gente que vive a vida como se fosse ficar aqui. Exatamente. Ficam com umas picuinhas, ficam vivendo umas coisas que não tem necessidade, não é? Fazendo questão de umas bobagens. Então, se a gente parar para pensar, prestar atenção e ver mesmo, quando uma pessoa vivencia isso de perto, ela começa a parar para pensar: epa, peraí, o que eu estou fazendo? Gente, eu não estou dando atenção à minha família, eu não estou dando atenção à minha mãe, meu pai, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí começa a vir aqueles questionamentos que assim a pessoa precisa ver isso mesmo, rever os conceitos de vida, porque quando a morte bate na porta da casa de uma pessoa e uma das pessoas vai embora, a família começa a pensar direito: peraí, o que eu estou fazendo? Não é? Então, assim, para você que ainda não acordou para essa realidade, está vivendo uma vida como se você fosse ficar aqui, nós não vamos ficar aqui. Nós não vamos ficar. Isso aqui é tudo emprestado para nós, tudo empréstimo. Depois um dia a gente vai, nossos filhos continuam, depois nossos netos e outra geração. E um Dalai Lama, eu tive ler uma vez um palestrante falou isso na palestra. Ele falou assim, perguntaram ao Dalai Lama assim, Dalai Lama é um sábio, né? O que é que mais te surpreende na humanidade? Ele falou assim, são seres humanos. Eles, para ganhar, juntar dinheiro, eles perdem a saúde. Depois, quando ficam mais velhos, eles perdem o dinheiro que ganharam para poder recuperar aquela saúde que eles perderam. E depois, vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então é coisa muito interessante a gente parar para pensar atenção nisso. Você ter essa consciência: nós somos transitórios, isso tudo aqui é passagem, tudo é passageiro. Ficar com orgulho das coisas, achando que é mais do que os outros, presunção de superioridade. Então começar a prestar atenção nisso. A morte ela traz uma lição muito importante para isso. Reconhecer o nosso lugar. O que nós estamos fazendo aqui? Na realidade nós somos todos irmãos, todos iguais. Deus passou um dever de casa para nós. Vamos fazer esse dever. Não é? Tenho certeza que você, como aluno de Deus, e eu também, toda essa equipe aqui, essa cidade toda, nós temos que aprender um com o outro. Todo mundo tem uma lição de casa diferente para fazer, e essa lição de casa depois vai dar um livro só. Um grande livro da vida. Esse livro da vida nós vamos ler junto um dia, todos nós. Eu acredito. Com certeza. Eu acredito nisso. Eu imagino, com certeza. É isso aí. Temos que parar de colecionar um pouco. A gente perde muito tempo no mundo colecionando. Isso. Colecionando dinheiro, colecionando mulheres, colecionando poder, colecionando situações em que a gente se vangloriou e humilhou todo mundo que estava em volta para dizer que a gente é mais, colecionando. A gente fica colecionando essas coisas, colecionando sensações de comprar o carro do ano, colecionando. A gente coleciona demais coisas que na verdade não estão trazendo a nossa evolução. E conforme muita gente tem dito, a humanidade está adormecida para aquilo que realmente é necessário, a nossa função aqui nesse mundo. A maior parte da humanidade, tem muita gente que já está despertando, tem muita gente que já acordou para a realidade. É verdade. Mas a gente tem que buscar isso. Eu tento buscar isso. Às vezes eu me pego demais, às vezes eu falo, peraí, eu tenho que tentar focar aqui, porque é difícil. A gente tem influência o tempo inteiro, influências que nos tiram daquilo que realmente é a essência de Deus. A gente tem que buscar isso. Sabe? Tentar realmente colocar em prática tudo isso que a gente estuda, que vê, que fala, que ouve em igreja, que ouve com os amigos, colocar em prática na realidade. Fazer algum trabalho de doação real, não doação assim, passou, enfia a mão na carteira e põe lá uma coisa. Não,
do amor, de doação coração mesmo, de né? coração, de verdade, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que passa aqui a vida inteira adormecido. Vem para esse mundo, cuida muito bem da família, mas só a família e pronto, o resto que se dane. Ó, não acho que é por aí. Acho que... E aí a pessoa acha que está com a consciência tranquila. Não, minha família está muito bem, estou economizando dinheiro, já fiz 10 casas de aluguel, esses meninos vão ficar muito bem. E eu estou com um carro zero, não sei o que, a mulher está indo bem também, aquela coisa toda. E aí, cara, vai ficar só isso? Só para eles? Tudo bem, parabéns, você está cuidando bem dos seus filhos. Mas já tem que mudar esse conceito, eu acho que não é por aí não. A gente tem que realmente fazer o que for melhor para a gente, mas parar um pouco o excesso. Trocar menos assim de roupa nova, sem necessidade, carro novo sem necessidade, aproveitar esse dinheiro que sobra e realmente fazer alguma coisa significativa. As pessoas fazem muito pouco isso, muitíssimo pouco. Eu vi uma frase da Madre Teresa de Calcutá outro dia, muito interessante, que diz assim, Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim: a maior doença que existe é a pessoa ser ninguém para ninguém. Olha só. Ser ninguém para ninguém, não é? A pessoa egoísta, só pensa nela, É. né? Eu achei muito interessante. As frases delas são chavões, né? As chaves delas são de um alto grau assim, de espiritualidade. É realmente um ser de luz que veio aqui nesse chão. É a Madre Teresa de Calcutá. Pois é, Badaró, eu quero dizer para você, meu amigo, meu telespectador, que se você ama alguém nesse mundo, fala com essa pessoa que você ama, enquanto ela está aqui. Muito importante isso, sabe? Se você não está vendo a sua mãe, não está vendo seu pai, algum problema que você tem com alguém, está magoado com alguém, quebra isso. Livre-se disso, perdoa, passa por cima, vamos lá. A vida está te convidando para você entendê-la, para você abraçá-la, para você seguir em frente. Não vale a pena. Um dia nós vamos estar todos juntos no mesmo lugar, como filhos de Deus que somos criados, não é? Nós vamos fazer os deveres de casa, vou repetir, e voltar todos para essa grande luz que um dia também nós viemos de lá, né? Nós viemos do mesmo lugar e vamos voltar para o mesmo lugar um dia. É verdade. E assim seja, né? Amém. Assim seja. Aqui, semana que vem já temos um tema aí? Não tem, Badaró, ainda não tem esse tema não. deixar. Semana que vem é um dia assim diferente, é um feriado, né? É um feriado, inclusive, finados. Então eu vou deixar assim para a gente refletir, né, Alves, a respeito desse tema para a semana que vem, para a gente poder, assim, de repente, trazer um pouco mais assim, de alegria para as pessoas também nesse dia, né? Um pouco de dia meio triste. Foi bom que todo mundo vai lembrar, não vai? De alguém que viveu, né, que viveu com a gente um tempo. Eu também vou lembrar de algumas pessoas. Então, de repente, um tema assim mais, né? Vamos pensar a respeito disso. Então, porque foi bom que a gente antecipou justamente esse assunto, porque a gente falou em relação à morte hoje, porque vem finados, é bom que a gente tenha uma semana para pensar sobre isso até lá, e aí no finados e tal, acho que acaba ajudando a gente a estar formulando aí um pensamento. Mas no dia do finado, sabe o que a gente podia fazer? Pode falar. Falar sobre a sublime missão da maternidade e da paternidade, justamente sobre a vida, início. Ele falou, o Albert tinha falado disso aí, ó, não é? Sintonia. Ele falou, fala da vida então. Vamos falar então de vida, nascimento, importância, responsabilidade de pais e mães e filhos. Respeito com os filhos e filhos respeito com o pai, ou seja, vida, início. Vida. Bom, Ótimo. né? Ótimo. Então tá bom. Ótimo. Semana que vem, então. Vamos lá. Muito bem, então. Mais algum recado especial? Beleza. Muito bem, então. Obrigado pela presença, Irã Jacó. Eu que agradeço a você. Nós vamos para o rápido intervalo.